Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias no texto onde nós iremos meditar nessa manhã. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. Nós vamos meditar sobre obedecendo ao Cristo da lei. Obedecendo ao Cristo da lei. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: não penseis que vim para revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pai de amor, tua palavra foi lida, cremos que essa palavra é para nós hoje, para esse momento, e nesse momento nós dobramos o nosso coração ao Senhor, pedindo ao Pai que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha nos despertar, nos incomodar e nos abençoar com essa palavra. Que essa palavra venha gerar mudança de vida e que o Senhor venha ser honrado e glorificado mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Deus. Amém. Bom, nós vimos alguns domingos atrás, e se você acompanhou sobre o sal da terra, se você não acompanhou, olha lá no nosso canal aí do YouTube, tem lá há 2 domingos atrás, se não me falha a memória, é isso, sobre o sal da terra. E no domingo anterior nós vimos sobre a luz do mundo. O sal, ele tempera, dá o sabor ao mundo, mas também ele serve para o quê? Para conservar. Então, se o mundo está estragando, é porque o sal também não está causando efeito para aquilo que foi feito, né? Conservar esse mundo. Então, se o mundo também está em decadência, é sinal que aqueles que são sal não estão salgando como deveria salgar. Também nós vimos que a luz do mundo serve para trazer clareza e ciência do que está à nossa volta e gerar transformação e realidade do Senhor para a vida do homem, trazendo vida. Sem a luz não há vida, não há vida frutífera, né? É necessária a luz também para que haja essa bênção da vida surgir e caminhar para produzir e ser essa bênção. E agora Jesus, na sequência, ele trabalha esse conceito de que ele não veio revogar a lei. E se você olhar em seguida, ele está trazendo essa sequência no texto bíblico. Olhar os versículos anteriores, ele está falando justamente desse aspecto da luz, do sal. E aqui ele traz na luz a esperança, a salvação para o coração perdido. E Jesus agora passa a mostrar o tipo de vida e retidão que ele quer desses que são sal e luz. O tipo de vida, de caminhada, da forma prática que ele quer desses que estão
na luz de Cristo, e agora são luz nesse mundo tenebroso. E é por isso que ele começa a tratar sobre a lei, e a lei de Deus para os homens, onde nós encontramos o fundamento, os princípios para a obediência e para a servidão. Devemos compreender o que a lei traz para nós, traz para mim, traz para você, e a partir da compreensão que ela nos dá, ter a ação mudada e modificada a cada dia. E quanto mais eu conheço a lei e a Cristo, eu vejo o quanto ele me abençoa com a lei e com Cristo. É interessante que ele começa a trabalhar, no primeiro ponto eu quero abordar isso, a bênção da lei. A bênção da lei. Veja lá, João 1,17. Fala assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus está ensinando aos seus discípulos, e ele começa o nosso texto base dizendo que ele não veio revogar a lei. E o que é revogar a lei? O que é revogar a lei? É tirar a lei, tirar o poder dessa lei. Ele não veio revogar nem a lei e nem os profetas. Ele fala justamente esse conceito logo no início, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir. E aí os advogados ficam felizes, né? Olha, cumpriu a lei, né? Fez e realizou o que a lei manda e determina. Jesus não veio revogar a lei, ele não veio tirar a autoridade dos profetas, ele não veio tirar a autoridade da lei, mas ele veio para cumprir essa lei. Ele está falando aqui e está mostrando para nós que Jesus não veio trazer um outro evangelho. Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus não veio fundar um novo conceito apenas, ou uma nova filosofia de vida, ou uma nova forma de caminhada. Jesus não veio trazer que agora existe uma segunda religião, uma terceira, uma quarta, uma décima, uma milésima religião. Pelo contrário, não é isso que ele está trazendo, mas ele veio para cumprir a lei. Esse foi o papel também que ele realizou nesse mundo, cumprindo a lei. Ele está trazendo aqui a referência do Antigo Testamento, mas não tirando essa autoridade do Antigo Testamento, mantendo a autoridade do Antigo Testamento, mantendo a força da lei, mantendo a autoridade dos profetas. Mas como que ele veio fazer isso? Ele veio fazer isso mostrando e cumprindo essa lei para nossas vidas. É importante destacar que a palavra do Senhor Deus não passa e não acaba. Como está escrito lá em Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, o que ele fala? Não passarão. As minhas palavras não passarão. Ah, pastor, então você está falando que a lei vale hoje? Claro que vale. A lei vale. A lei está posta e ela vale para nós. A lei, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, as profecias, os profetas, as exortações. E a lei de Deus serve para quê para a nossa vida? Não para trazer a proibição, no sentido da proibição em si, mas para trazer a nossa conservação, para nos preservar do mal, para nos preservar daquilo que vai causar dano para nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala o seguinte: é porque quantas são as profecias de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também porque ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. A promessa de Deus, vem o que dele? Vem o sim, porque ele prometeu. Porque ele realizou uma promessa, e as promessas que ele prometeu não se passará, não deixará de se cumprir.
Inclusive, nós estamos comemorando o Natal nesse mês, e hoje é dia 24 de dezembro, né, onde nós comemoramos o Natal. Certamente não é a data mais provável do nascimento de Jesus, tá? Talvez você estiver pensando aí que Jesus nasceu em dezembro. Não, certamente não é essa data, bem provável não é essa data, mais certo ser lá para maio, abril, né? Por quê? Porque os pastores estavam no campo, e essa época é época de inverno, então os pastores não ficariam no campo nesse período na noite, pelo contrário, estariam no lugar protegido do frio. E bem provável para maio, abril, mas a data em si ela é irrelevante para nós. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, que foi prometido aonde? No Gênesis, no proto-evangelho, no nascimento do evangelho. A promessa que iria vir o Filho do Homem para esmagar a cabeça da serpente está no Gênesis, que é no Antigo Testamento, e a profecia acontece, depois Isaías vai trazer esse relato que iria vir o Filho da Virgem, e que esse iria salvar, porque ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ação, e quando nós observamos também o relato no Evangelho, dos 4 Evangelhos, relatos desse Evangelho trazido para nós, e ele citando Isaías, que esse menino iria nascer, que a Virgem dará à luz um filho, e esse menino é Jesus que nasce, e as profecias e as promessas do Antigo Testamento não passará, não deixará de se cumprir, pelo contrário, irão se cumprir todas. Assim como a lei também é válida hoje, porque a lei também ela foi feita para se cumprir. Jesus não inaugurou uma nova religião, mas cumpriu a lei e mostrou como devemos viver uma vida grata ao Pai querido que nos deu a lei. E Jesus não somente obedeceu a lei, mas ele ensinou a lei aos seus discípulos, e ensinou que esses deveriam amar a lei e a vontade de Deus, e que era necessário obedecer. Jesus poderia dizer, não, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma nova lei para vocês, porque essa lei passou, acabou, essa lei era do período da lei, agora nós estamos no novo período da graça, e vocês devem abandonar esse conceito, abandonar essa lei, porque eu vou trazer uma nova lei, uma lei da graça. Pelo contrário, ele não fez isso. Ele mostrou que a lei deveria ser obedecida. A lei de Deus é uma bênção, porque nos dá direcionamento e propósito em nossa vida. Além de nos proteger do perigo e das ciladas que estão à nossa volta. A lei nos protege, sim. A lei nos mantém firmes. E olha o que diz lá em Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que lei que é essa? É a lâmpada que mostra a palavra de Deus. E percebe que ele está citando aqui justamente essa luz que clareia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Existe uma direção, existe um propósito, existe uma vida de caminhada no Senhor e para o Senhor. E a palavra de Deus, ela é essa lâmpada, é essa luz que clareia a minha vida. Mas não é apenas aqueles versículos da caixinha de promessa que nós tiramos, não é apenas os versículos do Novo Testamento, não é apenas os versículos daquele que promete coisas para mim, mas é a palavra do Senhor. E o Salmo 119 vai trazer justamente essa importância da lei, importância da palavra. Todo o Salmo 119 e pouco lido, porque é o maior Salmos, mas se você olhar desde o princípio, desde o começo desses Salmos até o seu final, é trazer a importância da palavra de Deus, é trazer a importância das Escrituras para a nossa vida. Mas Escrituras no seu todo, e não sua parte das Escrituras. Porque eu não posso criar um filtro das Escrituras. Isso serve e isso serve. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim.
eu obedeço tal coisa, desobedeço tal coisa, achando que está certo. Não, pelo contrário, toda a palavra deve ser obedecida, deve ser entendida. O princípio da reforma protestante, a palavra toda para todos, toda a palavra para todos. A palavra de Deus, ela deve ser ensinada por completo e por completo compreendida, e assim caminhar na palavra e no poder da palavra. E não somente naquilo que me agrada, não somente naquilo que eu gosto, mas as exortações também são importantes para nós. E quer ver só como são importantes as exortações? Você lembra quando talvez o teu pai sentou com você e te orientou algo importante para a sua vida? Algo para uma caminhada para você, e você, quando depara com circunstâncias, você fala assim: já falava o meu pai, né? Já falava o meu pai porque tal coisa, e me ensinou isso, e esse princípio eu levo para a minha vida. Se o nosso pai terreno, que é mau, sabe nos dar bons conselhos e que nos preserva a vida e para a vida, quanto mais o nosso Deus, que é celestial, que é dono de todo conhecimento e tem todo o poder. Esse sim tem toda a sabedoria e não erra e não falha. Os conselhos, mas aqui a palavra de Deus como lei, ensina os filhos de Deus a andar conforme Deus quer. E ensina os filhos de Deus a ser obedientes, e aqueles que são de Deus obedecem ou procuram obedecer à lei do Senhor, à palavra do Senhor. E talvez você possa estar pensando no seu coração: pastor, mas eu sou pecador. Então, ok, todos nós somos, eu e você somos pecadores. Somos falhos, somos pecadores, sim, é verdade. Mas devemos lutar constantemente e permanentemente para obedecer à lei do Senhor. E não nos deixar nos enganar pelo conceito do mundo. Porque o mundo quer ensinar o quê? Ensinar os seus valores também. O mundo quer ensinar a sua forma de agir, de pensar. O mundo quer ensinar a sua forma de caminhada e de obedecer à sua lei, a lei do mundo. E qual que é a lei do mundo? Quem é mais forte chora menos. Essa é a lei do mundo. Quem pode mais, chora menos. Né? Quer levar vantagem em tudo. O meu primeiro. Quando o pirão é pouco, né? O meu primeiro. Mas o que Jesus veio trazer? Veio trazer agora uma nova forma, um novo pensamento. São como conselhos de um pai que ensina os seus filhos a boa obediência, a forma de preservar valores da vida, esperando que esses valores e esses princípios geram obediência, geram conceitos de mudança de vida, geram formas de se viver como sal e luz dessa terra. Assim torna o seu pai, nós tornamos e nos alegramos o nosso pai quando somos obedientes. E nós lembramos a palavra do Senhor que é melhor obedecer do que o sacrificar. Sim, é melhor estar obedecendo o Senhor do que vir pedir perdão depois. É muito melhor quando somos obedientes, e temos isso quando agimos assim com os nossos próprios filhos aqui na terra. É muito melhor quando eles obedecem de forma clara e plena, do que depois vir ter que pedir perdão, ver que tem que pedir desculpas. Pai, desculpa porque eu errei, eu falhei, não fiz isso. Alegra o nosso coração também quando os filhos pedem perdão, mas muito mais alegra o nosso coração quando os filhos obedecem. Até um dos conceitos que nós estamos preparando no curso que nós iremos iniciar em fevereiro, que é Educando Filhos à Maneira de Deus, é o princípio de educação de filhos. Os pais querem filhos obedientes ou filhos responsáveis?
Obediente é quando você dá uma ordem e eles só obedecem. Filhos responsáveis, eles sabem qual é a ordem e eles obedecem sem dar a ordem. O que você acha melhor? Os dois sim, os dois vão gerar uma obediência, mas o melhor quando eles sabem o que tem que fazer e faz, sem alguém que dá a ordem, porque a ordem já foi dada anteriormente. Não precisa pedir para lavar a louça, ele vai e lava a louça, porque é a responsabilidade dele, né? E aí você fala assim, é ilusão, né? É ilusão, né? Olha, filhos obedientes, filhos responsáveis, esses devem ser trabalhados para isso. A mesma forma Deus faz conosco, Ele nos dá a lei. E é necessário o Senhor vir cobrar de nós a lei novamente? Não, pelo contrário, Ele nos deu a lei, nos deu os mandamentos, nos deu a forma de agir, de passar, de caminhar. E agora Ele vem trazer para nós que nós devemos obedecer. Obedecer como filhos responsáveis que somos. Entendemos o que nós temos que fazer, sabemos o que nós devemos fazer e devemos caminhar dessa forma. Gálatas capítulo 3, versículo 24, fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Fomos justificados por fé, mas ele fala que a lei nos serviu de aio. A lei nos serviu de aio. E aio aqui tem o conceito e o sentido de preceptor. Preceptor. Era um rapaz, era um cuidador, e aqui as famílias gregas, romanas, frequentemente designavam um escravo cujo dever era supervisionar e cuidar, apesar de não ensinar. Os aios tinham que cuidar das crianças até na escola, na sua ida e na sua volta. Esse aio é o preceptor, o que nos conduziu a Cristo. A lei de Deus, e por isso que ele fala, de maneira que a lei nos serviu de aio, nos conduziu a Cristo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, não pela lei, mas pela fé. Porque o que a lei nos faz? Está lá, sinal vermelho, você passa pelo sinal vermelho. O que causa você passar pelo sinal vermelho na frente do guarda? Multa. Multa, 5 pontos da carteira, é isso? É 5? 7 pontos da carteira, pronto, aí, piorou. 7 pontos da carteira e trezentão de multa, 299 e alguma coisinha lá, né? Estou sabendo, eu estou sabendo. Infelizmente. Fazer o quê, né? E aí, você é punido pela lei. Ok? A lei faz? A lei nos pune. E por isso ele fala, o versículo, nós somos conduzidos a Cristo pela lei, não com saldo, mas com saldo devedor, saldo positivo, mas com saldo devedor. E o que acontece em Cristo? Em Cristo somos justificados. Ele tira o saldo devedor e paga a nossa dívida, paga a nossa conta. A lei não nos salva, mas ela nos preserva de errar, mas quem nos salva é Cristo. Ela nos condena e Cristo é quem paga e quem pagou a nossa conta na cruz. Não por méritos nossos, mas por méritos de Cristo. Mas, pastor, então a lei está valendo ainda hoje? Sim, está valendo. Mas está valendo também a graça de Deus. Mas acontece que no período de Cristo e pós-Cristo logo ali, havia um povo que estava pensando da seguinte forma: eu vou pecar mais, eu vou fazer mais coisas erradas, fazer mais coisas danosas, porque quando mais pecado eu tiver, mais graça de Deus vai vir sobre a minha vida para me perdoar. Erro seríssimo, erro seríssimo. Por quê? Porque não é porque eu recebo de graça que eu devo
esbanjar. Pelo contrário, eu devo alegrar o meu Senhor, o nosso Deus, obedecendo a lei, não desobedecendo. Porque a nossa alegria é em satisfazer aquele que nos arregimentou, aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Devemos sim obedecer à lei de Deus, olhando que essa lei nos coloca e nos leva a Cristo, que é aquele que pagou pelos nossos pecados. Obedecendo à lei, ao Cristo da lei, em segundo lugar, é a obediência por amor. A obediência por amor. Vejamos João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus amados, percebe que ele vai tratar justamente sobre os mandamentos. E ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos, mas não é só ter os mandamentos, é o quê? Os guardar, é ter, é guardar, esse é o que me ama. Percebe que ele vai trazer o conceito de quem guarda, é quem tem e guarda, é o que me ama. Não adianta você falar, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, minha vida é dele, e não guardar os mandamentos. O que eu estou dizendo para o nosso Senhor? Que eu não o amo, que eu sou hipócrita, que eu amo só de boca, só de palavra, e não de ação. Porque quem ama de verdade, tem o quê? Tem os mandamentos e os guarda, obedece. Mas pastor, eu erro de vez em quando, eu peco nessa questão aqui, eu peco em trabalhar demais, eu peco em olhar as coisas dos outros e desejar, eu peco na questão da sexualidade, eu peco na questão da idolatria, eu estou pecando. Amém, porque você está reconhecendo o seu erro, o seu pecado, mas volte para o Senhor. O nascer de novo é justamente uma nova criatura que pensa e que age, que agora quer agradar o seu Senhor. Mas como que agrada ao Senhor? Sim, agrada ao Senhor obedecendo os mandamentos. Tendo essa nova forma de caminhada, um novo conceito. É aquele que me ama, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. E me manifestarei a Ele. Vai haver uma manifestação do Senhor Jesus em nossas vidas. Há uma ação de transformação. A obediência agora, sim, é por amor. Eu amo o meu Senhor e agora eu obedeço. Eu amo o meu Senhor mais do que eu amo a mim mesmo. Por isso, eu nego o velho homem, e ao negar o velho homem, eu obedeço àquele que me dá a direção, me dá o caminho, aquele que é a manifestação do amor de Deus para as nossas vidas. Jesus Cristo nos amou e continua nos amando e nos protege do mal, porque Ele é esse amor. 1 João capítulo 5, versículo 3, fala assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são, o que ele fala ali? Penosos. Não é por uma imposição. Talvez os mandamentos que nós temos à nossa volta, na nossa lei, tenham uma pena, um peso, e o peso da pena, né? Da sentença, vai ser doído. Não, não é doído. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é por causa do seu amor, para nos guardar e nos preservar. Dessa maneira, não obedecemos à lei por obrigação, como
fazem os escribas e fariseus? Ah, mas você está falando que eu tenho que obedecer à lei. Sim, você tem que obedecer à lei, mas por obrigação ou por amor? A questão é essa aqui. Porque nós não obedecemos por causa que vai cair um raio na minha cabeça, ou que vai ter uma punição sobre mim, vai ter uma pena dura sobre mim. Eu obedeço por quê? Porque eu amo o meu Senhor, e ao amar meu Senhor, eu quero agradá-lo, eu quero satisfazê-lo. Sim. Deus, ele sempre tem um processo de amor e de restauração. Sim, é verdade. Mas eu tenho que entender também que Deus, ele julga, ele pesa a mão em nossas vidas para nos salvar e nos transformar e nos chamar para a sua lei, para a sua graça. Mas nós, quando formos obedecer à lei, devemos fazer o quê? Não com medo da lei. Eu já vi gente, por exemplo, que não deixa de dar o dízimo porque tem medo. Ah, se eu deixar de dar o dízimo, vai acontecer um raio, um relâmpago, vai queimar a televisão, vou bater o carro, o filho vai ficar doente. E faz por causa de um certo conceito do medo, do evangelho do medo. Se eu deixar de ir na igreja, vai acontecer tal coisa, porque Deus vai me castigar, Deus vai me punir. Não, você não deve vir e não deve servir ao Senhor por causa do medo, mas você deve servir ao Senhor por causa da liberdade que Ele nos dá. E sim, com liberdade eu vou à igreja, sim, com liberdade eu dou oferta, dou o dízimo, sim, com liberdade eu evangelizo, sim, com liberdade eu falo do amor de Deus, com a liberdade que Ele nos dá. E percebe que nós, quando olhamos para a filosofia que fala que a religião é o ópio do povo, é justamente sobre esse conceito, é o processo de domínio que a religião causa por causa do medo do sagrado. Por causa do medo da condenação do sagrado. Mas o que Jesus veio trazer, e ele cita aqui os fariseus e os escribas, que o nosso evangelho, que a nossa forma de viver e obedecer à lei deve sobrepor a esse pessoal que vivia no processo da lei, no processo da punição da lei. Olha, se você der mais de tantos passos, no sábado você vai ser punido, por causa que a lei fala que não pode dar tantos passos. E eles usavam tão um conceito moralista sobre isso, que eles não arrastavam nem a cadeira no sábado. Porque arrastar a cadeira, e pensa com a gente aqui, era assim, a casa era feita de chão batido, em muitas casas era assim, e quando eles arrastavam a cadeira, e arrastar a cadeira é cavar terra, é cavar a terra. E cavar o que é? Cavar é trabalho. Não pode trabalhar no sábado. Então eles nem arrastavam a cadeira no sábado para não trabalhar. Eles não ajudavam o próximo no sábado, porque ajudar o próximo é trabalhar. E Jesus veio fazer o quê? Ele veio para trazer o sentido da lei. Qual que é o sentido da lei? O sábado não é o Senhor das pessoas. Quem é o Senhor? É o Senhor nosso Deus. E quando ele fala que é para descansar, é para contemplar a grandeza de Deus. Ele não deixou de cumprir a lei, ele cumpriu a lei, mostrando o verdadeiro sentido da lei. Percebe que é diferente isso? A obediência por amor e não por causa da obrigação. Não por causa do peso, não por causa daquilo que é imposto para nós, mas ele fala agora de obediência da lei, que vai exceder essa forma dos escribas e dos fariseus que faziam essa forma. A religiosidade causa dano, causa medo, causa terror no coração das pessoas. A religiosidade causa uma depravação no coração das pessoas.
A religiosidade desse povo, escribas e fariseus, era inteiramente externa e formal, ao invés de ser uma religião do coração. Você tem que ir para a igreja com o terno e gravata. É um formalismo. Você tem que ir na igreja de tal e tal forma, de vestido, de cabelo longo. Não pode cortar o cabelo, não pode usar calça, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode assistir televisão, não pode usar internet, não pode usar celular, não pode, não é o evangelho, não pode. Do formalismo, daquilo que é externo. Não, o evangelho do Senhor Jesus Cristo sempre foi daquilo que é do coração, de servir a Deus em obediência, sim, mas servindo de coração sincero, buscando o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. É melhor buscar a Cristo de todo o coração do que com toda a vestimenta. Jesus ensina que se a nossa justiça não exceder, e ele fala em muito a justiça dos fariseus e escribas, nós não entraremos no reino dos céus. E aqui ele pega pesado com a gente. Se a nossa religiosidade é extrema, é ressaltada, nós estamos fazendo algo errado. O reino de Deus envolve aqui um direcionamento do coração. E o coração aqui é eu por dentro. É eu lá dentro. É quando eu olho de dentro do meu coração e trabalho a minha vida por completo. Porque quando a dificuldade aperta, o que vai mandar não é mais a razão, mas é o coração, é as minhas emoções. Quando nós estamos no momento de decisão extrema, e muitas vezes não é a razão, mas é o coração. Aqui o reino de Deus envolve diretamente o coração, não consiste meramente em atos externos ou comportamento. É obediência em amor, porque amamos o Senhor Jesus e temos um relacionamento pessoal com Ele. E ele vai tratar esse conceito justamente quando ele fala no versículo final que nós lemos, no último versículo, no versículo, cadê? Está aqui, 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Isso é forte. Isso é pesado. Isso mexe e deve nos confrontar. Nos confrontar de verdade. É sinal que nós vivemos uma religião apenas de uma certa tradição, um certo formalismo, um certo costume, e não uma religião de verdade, de transformação, de salvação que Cristo traz. Quando nós vivemos uma religião do IBGE, apenas de status, apenas de forma, de formalismo, de ritual, não está certo. E Jesus está falando, olha, isso daí está errado e não vai dar certo. Porque esses que assim fazem, ou fazem da prática de uma certa religiosidade, porque o do IBGE é aquele que diz e não faz, mas aquele que também faz sem ser e sem trabalhar no coração, faz apenas por causa do rito, está fazendo errado. Não diferencia daqueles que pegam uma cruz e saem carregando a cruz pelo caminho afora. Apenas o que a pessoa está carregando, que é o diferente. Há uma religiosidade, há uma forma, um rito, e ele está dizendo, olha, não é isso que eu quero, não é isso que eu estou pedindo, não é isso o que eu estou aqui para fazer. Eu estou aqui para fazer uma mudança interna no coração. E por isso, o evangelho que eu falo e que eu estou propondo para que todos tenham, é o evangelho de transformação não externa apenas, mas interna, do coração. É da fonte da vida.
E o coração aqui tem esse sentido, fonte da vida. Ele quer mudar a nossa fonte de vida. Jesus ensina que a nossa justiça deve exceder em muito a desses homens. O reino de Deus envolve diretamente o coração e não consiste meramente em atos externos ou comportamento. A obediência em amor, porque amamos o Senhor Jesus e temos um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento de verdade e de graça. O Evangelho de João, 1 João, melhor falando, 1 João 5, de 3 a 5, fala assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus o quê? Mandamentos. Novamente ele fala. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Sim, esse Jesus é o Filho de Deus, e esse nos dá a fé que vence o mundo. Mas ele fala mais uma vez, guarda os mandamentos. Tito, ele fala o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E qual que é a ação que esse povo tem? Esse povo é um povo zeloso e de boas obras. Zeloso e de boas obras. E esse de boas obras aqui não quer dizer aquele prato de comida, aquela chance para alguém passar no trânsito, ser cordial, não é isso. Ou pegar uma pessoa idosa e conduzir, atravessando a rua, né, como aquele sistema de boas obras que nós vemos muitas vezes. Não, pelo contrário. Esse povo é zeloso. Zeloso ao quê? Às Escrituras, zeloso à palavra de Deus, e obedece essa palavra de Deus. Essa sim é a boa obra. Não quer dizer que você não tenha que ser cordial, amoroso com as pessoas, ajudar o necessitado, não quer dizer isso. Pelo contrário. E sim, nós devemos exercer essa ação do social, do ajudar o próximo, mas as boas obras que ele está falando aqui é a obediência à palavra do Senhor. Obediência a esse povo que é zeloso e que obedece à palavra do Senhor. O que vamos obedecer e como vamos obedecer? Sim, Cristo é esse caminho, é essa direção. Somos compromissados com Cristo na obediência? Somos e temos o compromisso de obedecer a palavra de Deus como Cristo obedeceu? Porque ele fala: vem comigo, faça o que eu fiz. Sejam meus imitadores, obedeça como eu obedeci. E Cristo, ele cumpriu o quê? Cabalmente a lei. Nós devemos, como cristãos que somos, andar com Cristo e como ele viveu. Ser cristão é imitar a Cristo. Se somos cristãos, estamos no processo de imitação de Cristo. E por isso que ele fala: toma a tua cruz e siga-me. Ah, mas você vai morrer? O velho homem tem que morrer, para que surja um novo homem, esse novo homem transformado. E assim como ele foi glorificado, também um dia seremos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala da seguinte forma: como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ele fala aqui uma dicotomia. Nós morremos para essa vida anterior, como se estivesse morrendo, e contudo, eis que
vivemos. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas estamos vivos em Cristo Jesus agora. Castigados, porém não mortos. Essa transformação é constante. Entristecidos, mas sempre alegres. Por que nós nos entristecemos? Por causa do pecado. Por que nós temos alegria? Porque Cristo é o nosso perdão. Mas enriquecidos há muitos. Somos pobres, como o Filho do Homem não tinha aonde reclinar a cabeça. Mas somos ricos, porque temos a herança no céu. Nada tendo, mas possuindo tudo. Nós não temos nada nessa terra, e nessa terra nós não iremos levar a nada, mas temos o quê? Uma viva promessa. Qual que é a promessa? A promessa celestial. Somos galardoador com Cristo Jesus. Nós temos um galardão no céu. Somos filhos por adoção, e por isso clamamos Abba Pai. Nosso Senhor não veio ao mundo para nos ensinar a salvação por ação humana, mas Ele veio para nos dar o quê? A salvação divina, a salvação de Deus, que nos foi entregue através de Cristo Jesus. Romanos 3,10 fala assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há justo. Sim, não há justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. Já os versículos 19 a 23 fala assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, e diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Versículo 20, visto que ninguém será justificado mediante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aqui, só ressaltando nesse versículo 20, ele trata que a lei nos mostra o quê? O que nós erramos. E aonde nós erramos. Passamos o sinal vermelho e fomos pegos. Olha, então a lei nos mostra aquilo que está errado. Você fez uma ação errada. Somos pecadores, somos falhos. E a lei vai nos mostrar o nosso erro. Versículo 21, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 21, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus amados, o texto bíblico nos fala sobre essa ação da justificação, essa ação da ação divina sobre nossas vidas, nos mostrando o certo e o errado, mostra que Ele quer de nós uma ação transformadora, mostra que Ele busca de nós homens e mulheres com o coração transformado, convertidos, olhando a lei do Senhor, e não se entristecendo com a lei, pelo contrário, se alegrando com a lei, se alegrando no Senhor da lei, se alegrando ao Deus que nos deu a sua lei, a sua forma e a sua salvação em Cristo Jesus. Viver o Evangelho de Cristo Jesus também não é o peso, e nós não devemos viver com o peso da lei, mas devemos viver com a graça do Senhor sobre nossas vidas, que nos transformou, nos tirou das trevas, nos resgatou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Para quê? Para que nós vivamos uma vida de peso? Não, pelo contrário, uma vida de libertação. Somos livres. Somos livres. A lei mostra só o que nós devemos não fazer. Devemos olhar a liberdade que Cristo nos dá, devemos buscar o Evangelho não apenas do rito ou da forma. E muitas vezes fazemos isso de forma saudosista, né? Porque quando eu era menino, porque lá na igreja que eu fui criado, porque lá em tal tempo, em tal época, nós tínhamos isso, fazíamos aquilo, o mundo está entrando dentro da igreja e já a igreja está toda mudada, toda transformada, mas não por uma ação de um retorno às Escrituras, mas por um retorno de
de uma forma ritual de culto ou de celebração. Meus irmãos, nós devemos prezar pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é isso que não pode mudar. O mesmo Evangelho do passado é de hoje. E devemos viver igreja hoje, com os de hoje. Porque é os de hoje que estão aqui. E é hoje que nós estamos aqui, celebrando o nome do Senhor. Não com formalismo, não apenas de forma de culto, de formalidade, mas com a liberdade que Cristo nos dá, exaltando o nome do Senhor e vivendo esse Evangelho que Ele nos dá para a glória dEle mesmo. Sim. Sim, é sobrenatural porque vem de Deus, né? Mas é real, é palpável, é aqui com a gente, né? É a ação divina em nossas vidas e corações. Visto que esse nascimento veio para mudar e para nos trazer o conhecimento daquilo que Deus quer para nossas vidas e nos fortalece a viver o Evangelho na sua graça e do seu amor. Vamos orar. Ó Pai de amor, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nosso coração o amor à Tua palavra, o amor à Tua lei. E pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja nos esclarecendo, Pai, todas as coisas, para que em todas as coisas nós venhamos glorificar o Teu nome. Pai de amor, não permita que nós venhamos ficar no engano da lei, no engano apenas do rito ou do ritual. Ritual, ó Pai, que nós mesmos adquirimos com a tradição, com a forma, com o passar do tempo. Ó Deus, mas que possamos, sim, buscar o Senhor da lei, o Senhor da Tua palavra, o Senhor que nos ensina, e viver, ó Pai, esse Evangelho, o Evangelho de coração, de mudança, de amor ao Senhor, de dedicação ao Senhor, que é muito maior que qualquer rito ou forma que nós podemos assumir. Nos ajuda, ó Pai, a sermos trabalhados por Ti. Nos ajuda a entender o que o Senhor quer, nos ajuda a compreender o Evangelho de Cristo Jesus, e que possamos, ó Pai, servi-lo dignamente, com amor sincero, de coração quebrantado, servindo o Senhor nesse tempo. Tem misericórdia, ó Pai, de nós, e em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Deus. Amém. Obrigado, meus amados, Deus abençoe. Assim encerramos o nosso estudo dessa manhã. Que Deus os abençoe, um bom almoço de domingo de Natal, né? E que o Senhor Jesus seja celebrado em nossa mesa, em nossa casa, em nossa família. Lembre-se, é dia de exaltar e celebrar Jesus Cristo. É dia de glorificar aquele que nasceu de forma simples. Eu não sei se tua mesa vai estar muito requintada ou com comida simples. Não importa o que vai estar à mesa, o importante é que estamos celebrando Jesus Cristo, o que vive e reina, que é a manifestação do amor de Deus. Um bom domingo a todos. Obrigado.